Lá nós não tínhamos isso. Então, quando Haroldo, quando o pastor Hélio, o pastor Carlos chegavam lá, abençoavam muito a nós. E estamos sendo abençoados aqui com a graça do Senhor. E eu quero que você dê um glória a Deus bem forte pela vida do pastor Haroldo, sua família. Você pode dar? Amém? E como você está sendo abençoado nessa igreja, que você permaneça fiel ao Senhor em tudo que Ele tem feito, em tudo que Ele ainda há de fazer. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34, estaremos lendo até o versículo 49. Lucas, capítulo 23, versículo 34, estaremos lendo até o versículo 49. Vamos ler? Acompanhe comigo. A partir do versículo 34 de Lucas 23. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo que o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando estas coisas. Amém? Você pode fechar seus olhos para nós orarmos? Consagra a sua vida agora diante do Senhor. Todo culto, principalmente o momento da palavra, é uma manifestação de Deus, em que o Espírito fala e nós ouvimos. É necessário que haja alguém que pregue, é necessário que haja alguém que ouça, para que assim o Espírito Santo de Deus possa manifestar a sua graça. Então ore agora, para que em nome de Jesus, essa ação tripla possa acontecer aqui nessa noite. A quem precisa de salvação, que alcance nessa noite. A quem precisa de cura, que seja curado. A quem precisa de libertação, que seja liberto. Que haja liberdade do Espírito entre nós. E que nós possamos dar essa liberdade para vermos
o agir e a manifestação do Senhor, que tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe em segurança. Muito obrigado, ó Deus, porque já podemos entoar hinos ao Teu nome em adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos dizimar, ofertar na Tua casa. Obrigado porque agora lemos a Tua palavra poderosa. E, ó Deus, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, ó Pai, nós queremos Te agradecer porque a nossa fé está sendo aperfeiçoada. E que nessa hora, ó Deus, todos nós possamos reconhecer quão falhos somos e quão necessitados somos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Que em nome de Jesus, Pai, não haja nenhum impedimento, que não haja nenhuma distração. Ó Deus, que todo espírito maligno que queira intervir nessa noite, na sua manifestação nesse lugar, ó Deus, que não tenha êxito, que apenas se cumpra aqui a vontade do Senhor, que apenas aconteça aquilo que já foi escrito no céu, que se manifeste, ó Pai, agora aqui o poder do Teu Espírito Santo de convencimento, ó Pai, porque nós queremos sair daqui, ó Deus, tocados pelo Senhor, sabendo que a Tua presença é real em nosso meio, em que nós já podemos sentir, ó Pai, a Tua graça sobre nós. Ó Deus, o Senhor não precisa de mim para salvar ninguém, o Senhor é onipotente. Então manifesta o Teu poder, a Tua graça. Onde o Senhor encontrar desde já, ó Pai, um coração quebrantado, contrito, diante do Senhor, que Tu derrame Tua misericórdia, Tua graça, e que assim, ó Pai, nós possamos ser aperfeiçoados pela Tua presença poderosa, entendendo, ó Deus, a Tua graça e o Teu propósito sobre nós. Cumpra a Tua vontade, Deus, e Te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, como agir diante da cruz de Cristo? Essa noite entendo que é uma noite de convicção. É uma noite em que Deus deseja que todos nós possamos sair convictos de como nós temos agido diante da cruz de Jesus. Estamos, os irmãos estão de frente à imagem, a imagem está atrás de mim, simbolizando uma cruz vazia que é símbolo, um dos símbolos do cristianismo. Hoje quem encontra em qualquer face, qualquer lugar do mundo, uma cruz vazia, logo liga a uma mensagem de Jesus, porque foi o lugar, o símbolo em que Cristo toma ali, e sem ter nenhum pecado, mesmo assim, Ele se entrega e é fiel até a morte, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com liberdade, livres, para estar adorando ao nome do Senhor. A atitude de Jesus em ir para a cruz, irmãos, nos dá condições de termos a nossa vida transformada, porque todos nós sabemos que herdamos desde o Éden uma vida pecaminosa. Os nossos erros já colocados ali diante do Senhor, o nosso pecado já sobre nós, diante da desobediência que aconteceu no Éden, toda a humanidade passou a estar afastada da glória de Deus. Mas louvado, irmão, seja o nome do Senhor, porque a cruz foi a ponte, e Jesus foi a condição que nos torna de pecadores arrependidos, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje o que Deus espera de nós, irmãos e amigos, é que possamos sair daqui convictos de que todos os dias nós precisamos reavaliar de como que está sendo a nossa atitude, as nossas reações diante da presença de Jesus. Até porque nós precisamos entender, irmãos, Jesus está em todo lugar. E se Ele está em todo lugar, Ele também está em todos os momentos. E mesmo que todo ser humano passa por um momento na sua vida em que pensa que o que ele faz ninguém vai descobrir,
Na verdade, isso é uma autoenganação, porque ninguém pode esconder nada de Deus. Pode ninguém estar nos vendo, mas Jesus está nos vendo. Pode ninguém estar perto de nós fisicamente, mas ali está a presença de Jesus, porque Ele está em todo lugar. Então não podemos esconder nada dele. Isso é importante, irmãos, nós trazermos à memória, porque quando nós reconhecemos que Jesus está em todo lugar e em todo momento, em que Ele nos vê em tudo que fazemos e até naquilo que pensamos, isso traz em nós a consciência de que tudo que nós devemos fazer para a glória do nosso Senhor Jesus. Por mais que seja difícil, e realmente é, viver uma vida em santidade, mas não é impossível. Pelo contrário, o desejo de Jesus é que após a salvação, todos nós desejemos entrar num processo de santificação. É aquilo que nos ajuda a permanecer no caminho da nossa ida para o céu. Se a salvação é um ato, a santificação, a santidade é um processo em que nós precisamos passar. Faz parte da vida de todo cristão. É desejo de Deus que nós venhamos ser aperfeiçoados por Ele todos os dias. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a buscar no Senhor forças e no Espírito Santo unção para vencermos toda e qualquer cilada de Satanás. Porque hoje a única coisa que pode nos afastar, nos impedir de estarmos perto da cruz e diante de Jesus são os nossos pecados. Por isso que quando você peca, você se esfria. Por isso que quando não conseguimos vencer uma tentação, não conseguimos vencer um pecado, aquilo nos esfria. A gente até vem para a igreja, mas a gente senta nessa cadeira confortável, a gente ouve o louvor e já não nos toca mais. A gente ouve uma mensagem da cruz e a gente não chora mais. A gente não pensa mais naquilo que Jesus sofreu e padeceu por nós. Mas essa noite, irmãos, Deus quer nos aproximar da cruz. Deus quer nos aproximar diante da sua presença, para que nós possamos receber a força necessária para vencermos toda e qualquer cilada de Satanás. O pecado, a tentação, todos os dias baterá em nossa porta. Porque se é uma artimanha que Satanás tem, é nos apresentar isso. Ele tenta a sorte. Se alguém der brecha, ele sai sorrindo. Mas se alguém fecha a brecha, ele sai chorando. Agora, a quem você quer alegrar com suas ações? A quem você quer alegrar com as suas atitudes? Porque quando entristecemos o Espírito Santo, automaticamente nós estamos dando motivo para Satanás se alegrar. Mas toda vez que eu digo não ao pecado, mas toda vez que eu consigo resistir os meus pontos fracos, ali eu estou alegrando o coração de Deus. E ali eu estou conseguindo fazer com que o diabo possa começar a desistir de investir na minha vida. Porque, irmão, só o fato de nós termos decidido um dia de entregar a nossa vida a Jesus, o nosso nome já está lá no mural do inferno, nas reuniões do diabo. Ele já não gosta da gente só pelo fato de já termos aceitado a Jesus. E se fazemos algo a mais, nosso nome já fica mais em cima da lista. De nós pastores então, né, pastor, já fica quase que no topo, porque o diabo sabe que se ele conseguir atingir um pastor, ele tira as estruturas de toda uma igreja. Isso é bíblico, o versículo que foi até citado no momento da prisão de Jesus, que quando Jesus foi preso, e para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia, os discípulos estavam com Jesus, mas quando ali ele foi preso, os discípulos ficaram com medo, e o texto diz que todos fugiram e o abandonaram, e ele ficou só.
Aí vem o versículo que diz: e ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Por isso que você precisa orar pelo seu pastor todos os dias. Por isso que você precisa cobrir ele com oração, com graça. Porque em nome de Jesus, um pastor de pé, fortalecido, ungido pelo Espírito Santo, é uma igreja que vai avançar, que vai vencer, que vai ver muralhas caindo ao chão, que vai ver uma cidade rendida, que vai ver um bairro transformado. E eu creio, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o que Deus tem para realizar aqui, talvez não passe em sua mente. Talvez alguém possa até ter criticado quando veio a proposta de comprar um terreno numa imensidão desses valores, nas condições que vivemos hoje no Brasil. Mas entenda uma coisa: para se concretizar algo no mundo físico, no mundo espiritual, já foi arquitetado há muito tempo. E se Deus está dando a oportunidade de nós, como Igreja Batista da Paz, comprarmos um terreno imenso como aquele, para em breve construir a Catedral do Avivamento em Campos dos Goitacazes, é porque Deus já está preparando uma multidão de pecadores que se arrependerão para ter um encontro com Jesus. E você faz parte disso. Não só quando oferta, não só quando dizima, mas quando dobra os seus joelhos para clamar: Senhor, que aquele lugar já seja um lugar onde vidas se renderão aos pés do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e posso até dizer que é uma continuação do texto da manhã, porque nessa manhã o pastor Haroldo nos trouxe a reflexão da ceia em Lucas capítulo 22. O momento em que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos à mesa. E é interessante que houve um momento da mensagem que o pastor trouxe uma reflexão a nós, dizendo que Jesus, ele não chamou todos para sentar à mesa com ele. Ele chamou os separados, chamou os preparados para estarem com ele ali na última ceia. Mas quando vamos para o capítulo 23, nós entendemos o porquê que Jesus fez isso. Não é porque Jesus fazia acepção de pessoas, irmãos, mas é porque Jesus conhece a intenção dos nossos corações. Jesus, irmãos, não é tocado por uma voz bonita. Jesus não é tocado pelas melodias bem tocadas nos instrumentos. Jesus não é tocado por uma roupa bonita. Jesus é tocado por um coração quebrantado, por uma adoração sincera, por alguém que é justo lá fora e é adorador dentro. Aquele que trata bem dentro de casa e também reflete a sua vida, o seu caráter dentro da igreja. E Jesus sabia que ele não poderia chamar a multidão que acompanhava ele, nem mesmo aqueles que os seguiam para a última ceia, porque ele já sabia que no dia posterior, aquela multidão, aquele povo estaria diante de Pilatos, gritando para que ele fosse crucificado. Irmãos, a Bíblia não nos fala, mas toda vez que eu leio esse texto, me vem no meu coração que parte daquela multidão que começou a gritar para Pilatos: solta-nos Barrabás, o assassino, e crucifica Jesus. Eu fico imaginando que dentre muitos que ali estavam aqueles que foram curados, estavam leprosos que foram limpos, estavam cegos que voltaram a enxergar, estavam mudos que voltaram a falar. Sabe por quê? Porque até os dias de hoje existe, infelizmente, pessoas que vêm à igreja, que vêm à presença do Senhor, não para ter um encontro com Ele, mas para alcançar aquilo que estão necessitando. Mas o que Jesus espera de nós, irmãos, como reação diante da presença dEle, diante da cruz, não é pensarmos naquilo que Ele pode nos dar, mas é reagirmos por aquilo que Ele já nos deu.
Porque não adoramos a Jesus pelo que Ele pode nos dar, mas nós devemos adorar Jesus pelo que Ele já nos deu, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar, irmãos, não estamos alegrando o coração do Pai. Adoramos pelo que Ele é, e mesmo que Ele não venha fazer nada a mais, Ele já fez o que precisamos. Eu fico imaginando que até mesmo alguém que possa ter algum problema de paralisia nas pernas, que talvez vive a vida inteira buscando voltar a andar, uma cura, mas que ao invés de conseguir a cura do seu corpo, consegue alcançar pela graça de Deus a cura da sua alma, e entrega a sua vida a Jesus. E mesmo numa cadeira de rodas, porque diante da situação que vivemos no Brasil, tantas teologias que estão surgindo, tem pessoas que não aceitam, querem confrontar Deus como se Deus fosse obrigado a fazer todos os tipos de milagres, mas tem vezes, irmãos, que Deus diz não, e se Ele diz, nós aceitamos, porque tudo que vem de Deus é bom. Mas eu fico imaginando um adorador que mesmo na cadeira de rodas esteja ali diante de Jesus, mesmo que Jesus não tenha o levantado, mas ele sabe por que ele adora? Porque ele vê lá na frente. Porque ele sabe que quando Jesus voltar ou quando ele partir, ele vai entrar no céu andando, porque o seu corpo será transformado. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque todos nós podemos ter algum tipo de dificuldade ou de mazelas, situações em que não vemos em certo ponto uma solução ou uma intervenção divina, mas mesmo assim nós continuamos adorando e reagindo poderosamente bem diante da cruz do Senhor, porque nós não pensamos mais neste mundo, nós pensamos na eternidade. Quando nós olhamos para esse texto que lemos, não podemos nos esquecer dos momentos anteriores. Em Marcos capítulo 15, em Mateus capítulo 27 também nos trazem esta mesma história, só que com detalhes diferentes. Por isso que é muito bom nós lermos toda a palavra, porque cada um dos 4 evangelistas ali nos trazem visões e situações diferentes do que aconteceu com Jesus nos seus últimos momentos. Aqui Lucas não nos fala da zombaria que Jesus passou pelos soldados no Sinédrio, mas Marcos em capítulo 15 nos fala que os soldados, e ali foi toda a tropa convocada, aproximadamente 860 soldados, para cuidar de Jesus, porque o boato que surgiu é que ele estava tramando algo contra Roma, porque todos estavam vendo ele como um rei, e se ele está citando como rei, é porque ele pensa tomar o trono de Roma. Mas não imaginavam eles que Jesus não estava falando de um trono físico, de um trono terreno. Jesus estava falando de um trono celestial, pelo qual ele veio e pelo qual ele voltou e está lá para todo sempre. Por isso que no versículo 38 de Lucas 23, a citação que foi escrita em cima da cabeça de Jesus foi: este é o Rei dos Judeus. Será que nessa noite, diante disso, você pode compreender e colocar diante de você uma citação? Será que hoje você pode falar: Jesus é o Rei da minha vida? Será que hoje você pode, de uma forma consciente, colocar a mão no seu coração e declarar: Jesus é o Rei da minha vida? Será que profeticamente você pode colocar essa citação dizendo que Ele é o Rei da sua família, da sua casa, da nossa cidade? Porque quando nós adoramos, irmãos, nós estamos automaticamente colocando o trono diante de nós, e todo trono precisa de um rei. Por isso que nós não podemos misturar. Por isso que nós não ouvimos músicas seculares, porque nós
não adoramos horizontalmente, nós só adoramos verticalmente. A nossa adoração não fica vinculada aqui, a nossa adoração sobe. E só há um que está lá em cima, sentado no trono, para receber, que é o Rei das nossas vidas. Por isso que quando adoramos, nós adoramos somente a Ele, nos rendemos somente a Ele. E quando em Marcos 15, ali Marcos nos fala que os soldados pegaram, e pelo conta da sua citação, eles pensaram, todo rei precisa de uma coroa, se ele é o rei dos judeus. Eles pegam uma túnica e eles colocam sobre Jesus. E pegam então galhos de espinhos. E começam ali a formar um arco. Colocam sobre a cabeça de Jesus e pressionam. Mas não estamos falando, irmãos, de espinhos de rosas, que às vezes são espinhos pequenos. Ali são grandes espinhos que chegam a perfurar a cabeça do nosso Rei, do nosso Senhor. Agora, algo muito importante quando nós olhamos para a coroa de espinhos de Jesus. Eu sempre fiquei me perguntando, Senhor, poderia ser tanta coisa, mas por que uma coroa de espinhos? É porque tem uma ligação, irmãos, com Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós conhecemos, o pastor pregou sobre isso algumas quartas atrás aqui. Quando Adão e Eva pecam, eles passam a viver sobre consequências dos seus pecados. Eva passa a ter dores para dar à luz filhos. E para o homem foi-lhe dado que ele passaria a suar para poder ter como se alimentar. E logo depois, o que vem a consequência para a terra é que a partir do pecado de Adão e Eva, a terra passaria a produzir espinhos. Antes do pecado de Adão e Eva, no Éden não tinha espinhos. Os espinhos só surgiram depois do pecado. Agora, por que isso tem a ver com Marcos 15, na coroa de espinhos de Jesus? Porque o primeiro Adão trouxe a maldição dos espinhos, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele toma sobre si a maldição, toma sobre si os nossos pecados e toma a coroa de espinhos para nos dizer: essa coroa representa que eu estou retirando toda a maldição da vida daquele que crê em meu nome a partir de hoje. Daqui para frente, quando você ver qualquer tipo de imagem ou se lembrar desse texto da coroa de espinhos, lembra: ali Jesus tomou toda a maldição que estava sobre mim e retirou. Hoje, irmãos, nós vivemos livres, porque todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus não morrerá eternamente, mas terá vida eterna. E quando nós vemos os versículos que lemos, várias reações aconteceram diante da cruz de Jesus. Versículo 34 nos diz que Jesus, naquele momento em que viu toda a multidão, que viu todas aquelas pessoas diante dele, nós vemos a primeira reação diante da cruz, que foi a reação de Jesus. Uma reação de perdão e de compaixão. Que reação linda nós vemos de Jesus nesse versículo 34. Um ensino de perdão e de compaixão diante daqueles que o crucificaram. Por que Jesus diz essa citação, irmãos? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Jesus faz essa citação porque tudo que Jesus fazia era no exemplo. Se nós analisarmos, irmãos, todos os 4 evangelhos e o ministério de Jesus, ele não ensinava apenas com palavras, ele ensinava pelo exemplo. Quando Jesus quis nos ensinar sobre oração, ele não mandou os discípulos orarem, ele mesmo foi orar. Quando Jesus foi ensinar compaixão aos perdidos, compaixão aos enfermos, ele não enviou apenas os discípulos para curar, ele mesmo curou. E sobre o perdão não seria diferente. Jesus não só falou para os discípulos perdoarem, ele mesmo perdoou. Sabe por quê? Porque nós devemos tomar todo o exemplo de Jesus. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas apenas vou fazer a pergunta. Você tem alguém do seu convívio em que você precisa ainda liberar um perdão, ou ser perdoado, ou pedir perdão? Pastor, mas é difícil. Claro que é, irmão. Se fosse fácil, não existiria rancor na terra. E isso é abre-se um grande leque, um grande parêntese de mensagem, mas eu vou deixar para o pastor Haroldo nos cultos de quarta-feira, porque há um estudo dentro da psicologia em que quase 90% dos motivos de câncer na vida das pessoas é por rancor e falta de perdão. Pessoas que não liberam o que magoa por dentro. Chega um certo momento em que o corpo expressa o que está por dentro de ruim. E claro que não vai expressar de uma forma boa. E até nisso a gente aprende, porque se o pecado pode ser chamado de câncer, o perdão é a cura. Se o pecado pode ser um câncer para a humanidade, porque o pecado nos leva à morte, mas a salvação pelo nome de Jesus é a cura que nos dá a vida eterna. Pastor, tenho uma pessoa, eu não consigo liberar perdão, foi algo lá atrás, me machucou muito. Em nome de Jesus, ora ao Senhor, olha para essa reação de Jesus e reaja como Ele. Irmãos, Jesus poderia naquele momento orar: Pai, envia aqui uma miríade de anjos e extermina todo mundo que me mandou crucificar. Mas não, pelo contrário, Ele fala: Pai, não mata, Pai, perdoa, porque eu estou aqui na cruz por eles. Eu creio, Pai, que alguns deles depois, quando verem os meus discípulos anunciarem a minha morte e a minha ressurreição, quem sabe eles vão também se tornar teus filhos. Irmãos, quando Jesus reage com perdão, quando na verdade a situação está pedindo ali grande rancor, mágoa, Jesus nos ensina que o momento da ira acontece. A gente só não pode deixar a ira produzir pecado, mágoas, rancores e ressentimentos dentro de nós. A gente se ira em situações, mas automaticamente precisa haver a ação do Espírito Santo. Por isso que você precisa buscar todos os dias ser cheio do Espírito Santo. Como eu faço isso, pastor? Orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, se colocando diante da presença do Senhor todos os dias em santidade, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Porque, irmãos, quando perdoamos, automaticamente nós tiramos de cima de nós um peso enorme. Alguém aqui já teve a experiência de perdoar alguém? De viver uma experiência de perdão? Foi libertador? Demais. Eu nunca me esqueço quando lá em Remédios, em um dos cultos, nós estávamos, porque vi uma dificuldade que estávamos tendo lá, de
de manifestação de Deus, de conversão de pessoas. Eu fui orar, eu falei, Senhor, tem algo aqui que precisa ser quebrado. E então Deus foi mostrando, e os irmãos mesmo confessando que a maioria deles tinha muita dificuldade. Lá eles falam de não combinar. Ah, pastor, eu não combino com ele. Pastor, eu não combino com ela. Não, pastor, eu não combino. Porque nós começamos a fazer um trabalho de evangelismo. Em alguns lugares que nós estávamos indo, os irmãos começaram a falar, não, pastor, eu não vou nessa região, nesse lugar, porque lá eu não combino. Aí nós entramos num processo de oração, de jejum, de busca em Deus, para que eles voltassem a se combinar. Ou seja, para que eles pudessem se liberar. E em certo culto, num domingo à noite, o irmão Silvério, que o pastor Haroldo conhece bem, pediu a palavra para contar um testemunho. E ele falou, pastor, essa semana eu passei uma experiência, porque na localidade em que eu moro, ele morava numa localidade chamada Japão, e sempre quando eu ia para casa, eu passava em frente ao mercado do meu primo, mas fazia mais de 15 anos que eu não combinava com ele. Não comprava lá, eu ia no centro da cidade comprar, porque eu não combinava com ele. Mas diante do mover de Deus que nós estávamos vivendo nesses dias, eu orei muito ao Senhor. Deus me deu coragem e falou, você precisa mudar isso. E pastor, eu tomei coragem, porque o que me impedia, que eu tinha medo da reação dele, se ele ia me perdoar ou não, se eu ia ficar envergonhado ou não. Mas eu tomei coragem, entrei no mercado. E eu falei, primo, olha, eu preciso aqui falar com você. E ele então falou, pastor, antes de eu pedir perdão, ele já começou a chorar, veio me abraçar e falou, há quantos anos que eu estava esperando você entrar aqui. E eu também quero te pedir perdão. E ali começou uma nova amizade, um novo reconhecimento. Se tornaram amigos. Só Deus sabe, irmãos, por que eu estou contando essa experiência aqui. Porque eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que estão necessitando se liberar. Não dorme mais com esse peso, não. Eu sei que tem noites que você não consegue nem dormir, porque isso vem na sua mente. Mas eu quero liberar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, que você receberá força para essa semana, nos próximos dias, se liberar e liberar sobre a vida daquele que precisa. Eu quero crer que no próximo culto você vai chegar aqui 10.000 quilos mais leve. Porque esse fardo que não te pertence vai ser quebrado pela unção do nome do Senhor Jesus. Cristo reage com perdão. O versículo 35 nos fala da segunda reação diante da cruz, que é a reação do povo. E é uma reação muito triste, porque o versículo 35 diz que o povo estava ali e observava tudo. E até os dias de hoje, irmãos, essas reações acontecem. Existem pessoas que só vêm diante da cruz para observar. Existem pessoas que vêm para a igreja apenas para observar. Enquanto nós estamos vindo para adorar, outros vêm para observar. Observar quem levanta a mão mais vezes, observar quem fala amém mais vezes, observar quem está dando um glória mais alto, observar quem fica de pé, observar quem fica sentado. Mas há um grande perigo nos observadores, irmãos. Porque quando Jesus vier arrebatar a igreja, Jesus, pela sua justiça, não vai privar os observadores de continuarem observando os verdadeiros adoradores subirem, e eles vão continuar observando e vão perder a oportunidade de estarem na presença do Senhor. Portanto, se há algum observador aqui, em nome de Jesus, se transforme em um adorador nessa noite. Porque o único que pode observar aqui dentro é Jesus.
O único que pode ficar olhando aqui é Jesus, irmãos. Todos nós precisamos entrar aqui com atitudes de adoradores. Observar Jesus não é bom. Observar Jesus não nos aproxima dele. Porque Jesus não chama e não está à procura de observadores. João 4 diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Então não fique observando. O observador, ele intimida quem quer adorar. Porque infelizmente tem pessoas que querem se expressar melhor no culto diante de Deus, mas fica preocupado com quem está olhando. Então, em nome de Jesus, se você quer se expressar diante do Senhor, se expressa. Se você quer dar glória a Deus, dá. Se você quer dar aleluia, dá. Se você quer levantar a mão, levanta. Se você quer ficar sentado, fique. O que importa é que o seu coração se entregue totalmente ao Senhor, sem reservas, sem preocupações, irmãos. Jesus estava na cruz e o povo observava. O mesmo versículo 35 nos mostra ali a terceira reação diante da cruz, que era das autoridades. Que pior do que os observadores, eles eram zombadores. O versículo 35 nos diz que também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Irmãos, eu não sei o porquê que logo as autoridades ficaram com essa reação de serem os zombadores. Porque eu acredito que muito pior do que observar é zombar. E principalmente a quem a zombaria estava sendo dada. Zombar do nome do Senhor Jesus é dar crédito a Satanás. Zombar do nome de Jesus é escarnecer do seu sacrifício. Zombar do nome de Jesus é não crer no seu poder. E infelizmente até os dias de hoje existem os zombadores que zombam daqueles que querem estar na presença de Deus, daqueles que infelizmente estão ainda com seus corações endurecidos, que quando você convida para estar num culto, para estar na presença do Senhor, eles zombam. Não, pá, não quero ir lá não está no meu tempo ainda. Não, lá não dá para mim, eu tenho que viver minha vida. Vou lá fazer o quê? Até os dias de hoje essas reações acabam acontecendo. O versículo 36 nos fala que juntamente com as autoridades, os soldados também zombavam de Jesus. E quando ali eles zombavam, eles diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. O versículo 39 nos fala que os malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e salve a nós também. O interessante é que dois malfeitores estavam ao lado de Jesus, aquela imagem que o mundo conhece das três cruzes no Gólgota, a cruz de Cristo no meio, e um ladrão à direita e o outro à sua esquerda. Provavelmente o ladrão da esquerda, que com certeza era vascaíno. Eu tenho que ir às forras, irmãos. Ele ali começava a blasfemar de Jesus. Estava esperando um dia fazer isso, irmão. Tem muita gente aí que estava esperando também.
logo hoje. Mas esse malfeitor, irmãos, acredito eu que se deixando levar, não só pela sua índole má, pelo seu caráter mau, mas se deixando levar também pela atitude de Satanás, permite com que o inimigo entre em sua mente, em seu coração, e começa a dizer, e olha para o lado e fala: ei, você não é rei? Se você é rei, salva, você mesmo desce da cruz e tira a gente, livra a gente dessa condenação, e a gente monta um grupo juntos. Mas, como em tudo Jesus nos ensina, irmãos, um escape. O versículo 40 nos diz que do outro lado, o outro malfeitor não zomba de Jesus, pelo contrário, ele começa a defender o mestre. Sabe o que isso Jesus está nos ensinando? E pega aí nessa noite. Nunca deixe de confiar no agir de Deus, porque toda vez que o inimigo quiser usar alguém contra você, Deus já está levantando alguém para agir a seu favor. Com Jesus não seria diferente. Se de um lado um malfeitor se levanta para repreendê-lo, para zombá-lo, por outro lado, acredito eu, que o Espírito já estava soprando na mente daquele homem, porque já estava vendo Jesus de uma forma diferente. E ele então olha para o malfeitor e fala: ei, para com isso. Para de zombar dele, porque ele não merecia estar aqui. Nós merecemos, porque nós agimos errado. Diante da sociedade nós erramos, mas este nunca errou. E além, irmãos, de defender Jesus, ele acrescenta, o versículo 42 diz que ele acrescenta dizendo: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu tenho que conjecturar aqui. Acredito em meu coração que um sorriso brota no coração de Jesus em meio à dor da crucificação. E ele vira para o Pai: Pai, já valeu a pena, porque eu alcancei um aqui. Já alcancei um aqui nesse lugar. E para, irmãos, tombar qualquer tipo de teoria religiosa que sai pregando por aí que para chegar ao céu basta apenas ser uma pessoa boa. Para tombar qualquer tipo de teoria e de teologia que queira pregar e dizer que caridade nos leva para o céu. Ei, eu quero te fazer lembrar de uma coisa: a primeira pessoa que entrou no céu de mãos dadas com Jesus não foi uma pessoa boa, foi um ladrão que se arrependeu. Isso para nos ensinar, sabe o que? Não é o que fazemos, é o que Ele fez. É o que cremos. Se eu creio, eu sou salvo. E por ser salvo, eu passo a ter a minha vida transformada. Por isso, irmãos, que o caminho para o céu não é fácil, é um caminho estreito, é um caminho difícil, porque é um caminho de transformação. Eu não consigo crer, eu não consigo entender um cristão que se diz cristão, que não demonstra nenhum tipo de transformação. Eu não consigo entender alguém que diz que aceitou Jesus, que foi até batizado nas águas, mas que não mostra um pingo de transformação. É o mesmo mau caráter no serviço, é o mesmo espancador em casa, é o mesmo grosseiro com as pessoas. Irmãos, onde Jesus habita, onde o Espírito entra, precisa haver transformação. Não há ninguém na Bíblia que se encontrou com Jesus e permaneceu da mesma forma. Isso não muda, irmãos. Como o pastor tem falado aqui,
estão distorcendo muitas coisas. Alguns valores que estão sendo mudados, trocados. Na verdade, na real, é que existem muitas igrejas Nutella por aí. Mas Deus está à procura da igreja raiz, aquela que se mantém firme na palavra, aquela que se mantém firme na santidade, aquela que não negocia as condições. E nós estamos nessa rota. Viver com Jesus é viver uma vida de transformação. Quem olha para mim precisa entender e dizer: ele se converteu. Mas eu conhecia, aquele ali era da pá virada. Aquele ali acabava com tudo em Campos. Olha como o homem está. Não quer mais saber de nada, não quer mais viver para nada, não quer mais fazer nada. Porque agora passou a ser crente. Virou Bíblia, como muitos falam. E é isso que Deus espera mesmo. Sabe por quê, irmãos? A nossa transformação vai salvar vidas também. Você não precisa nem pregar, você não precisa nem abrir a boca. A sua transformação já vai mudar e transformar a vida de alguém, porque o exemplo sempre falará mais alto. Se eu tenho a minha vida transformada, isso vai ecoar na vida daqueles que me conheciam. Isso precisa continuar acontecendo em nossos dias. O texto continua dizendo, no versículo 46, e a gente já está finalizando, que Jesus, ele clama em alta voz. E essa exclamação de Jesus, irmãos, é uma exclamação em que faz com que a sua vida, ela seja totalmente entregue para cumprir aquilo que Deus determinou. Mas antes de falar da última exclamação de Jesus, eu volto no Getsêmani. Porque no Getsêmani começa a grande aflição do nosso mestre. Antes mesmo de ver Judas Iscariotes liderando a tropa da traição, Jesus chama Pedro, Tiago e João, se retiram ao jardim do Getsêmani para orar. Os irmãos conhecem esse texto. E o texto ali nos diz que Jesus, ele começa a suar sangue. Um ato que a ciência explica e diz como hematitrose. E a ciência explica bem claro isso. Todo ser humano que passa por um alto nível de estresse, de aflição, de angústia, duas coisas acontecem. Ou ele vai sofrer de um acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, ou ele vai estar experimentando passar pela hematitrose. Como Jesus não veio ao mundo para morrer de AVC, ele vê os seus poros dilatarem, sangue se misturando com suor, e o fato deste acontecimento é para que então as suas válvulas não explodissem, suas veias não explodissem, e o sangue saindo pelos poros evita que um acidente vascular cerebral aconteça no seu corpo. O seu sofrimento já começa no Getsêmani. Na verdade, quando os soldados chegam, liderados por Iscariotes, para prender Jesus, provavelmente tomaram um grande susto, porque Jesus estava ensanguentado já. E a partir daquele momento foi sofrimento atrás de sofrimento. Mas no momento em que chegamos ao versículo 46, em que Jesus dá o seu último suspiro, ali ele parte. Por volta das 3h da tarde. Conhecida na Bíblia, nas versões antigas, como a hora nona. E naquele momento em que Jesus expira, ele faz o seu último esforço. Porque quando Jesus, irmãos, está crucificado, a cruz não foi feita para ele.
Jesus fica num esforço imenso, dos seus braços e pernas crucificados, sangue esvaindo. E existia momentos em que ele via o seu corpo totalmente espremido, o tórax, o seu corpo, e ele sabia que diante da lei, Deus, o Pai, não aceitava sacrifício de carne sufocada. Então ele não poderia sofrer e nem morrer de asfixia pelo esforço ali que ele estava tendo, do seu sangue se esvaindo. E como último ato de esforço, para não deixar de cumprir nenhuma lei, ele se força com seus pés diante dos pregos cravados. E ele então faz um esforço à frente, para que então a carne dele não estivesse mais sufocada. E ele faz o seu esforço à frente. E ele então dá o seu último suspiro, em que dá a sua fala em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, irmãos, do seu último suspiro, alguns cientistas dizem que pelo seu esforço de não deixar a carne sufocada, Jesus faz tanto esforço em que o seu coração não suporta. E ali então acontece como se quase uma explosão do seu coração. Por isso que depois, quando os soldados vieram no último momento e colocaram a lança na lateral do seu corpo, não só sai sangue, mas sai água, porque já era o líquido do seu coração, que foi dilacerado por amor a mim e a você, para cumprir toda a lei de Deus. E é exatamente neste momento em que o texto nos diz da reação do centurião, em que ele, vendo o que estava acontecendo, um homem que foi ensinado a adorar somente a César, ele vê um homem sofrer tanto e se entregar por amor à humanidade, sabendo ele que não tinha nenhuma condenação diante daquilo tudo. Ele olha para Jesus já morto, e o texto nos diz que ele dá glória a Deus, e ele começa a dizer: verdadeiramente este homem era justo. Ou algumas versões: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Irmãos, olha que reação linda diante da cruz. Houve glória a Deus no meio da cruz. Porque quando pensamos na cruz hoje, irmãos, Jesus não está mais. É como a cruz que está diante da tela dos irmãos. É uma cruz vazia. Porque o Cristo não está mais lá. É uma cruz ensanguentada, sim, mas uma cruz que não está mais o nosso Senhor. Por isso que não carregamos crucifixo no peito, porque não precisamos lembrar de um Jesus crucificado, porque Ele já mora dentro do nosso coração. Eu não preciso me lembrar dele, porque penso nele todos os dias. E lindo, irmãos, é entender que este homem alcança a salvação, e Jesus mesmo crucificado consegue ganhar 2 almas para o reino dos céus. Agora, já partindo para o final da nossa reflexão, eu quero, da parte do Senhor, trazer sobre vocês, sobre mim, sobre nós, uma convicção. Nós precisamos sair daqui hoje convictos. Tantas reações nós vimos. Reações de adoração, reações de observações, reações de zombaria, reações de pessoas que só ficavam de longe, reações de pessoas que estavam ali chorando demais, lamentando,
Mas aí agora vem a pergunta crucial dessa noite: como você decide a partir de hoje reagir diante da cruz de Jesus? Pastor, mas a cruz não fica diante de mim todos os dias. Quem disse, irmãos? O que Jesus falou em Mateus capítulo 17? Aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Primeiro, negue-se a si mesmo, e depois faz o quê? Tome a sua cruz. Jesus nos faz levar a cruz para que todos os dias nós possamos nos lembrar do que Ele fez e de como devemos reagir com o que Ele fez. A nossa vida é uma reação, irmãos, diante da ação de Cristo. Sofre desta maneira para nos salvar, para que nós possamos reagir com graça diante dEle, para que possamos reagir com arrependimento, para que possamos reagir de forma íntegra. Qual é a decisão do seu coração e da sua mente nessa noite, diante da cruz de Jesus? Será que você vai ser do grupo que vai ficar apenas observando tudo? Será que você vai ser parte do grupo que vai se esquecer? Será que você vai ser do grupo que não vai crer? Será que você vai ser do grupo que vai zombar? Será que você é do grupo que pensa, pastor, isso não é necessário? Ou será que você é do grupo que vai se prostrar? Será que você é do grupo que vai adorar? Será que você é do grupo que vai se colocar diante da cruz de Jesus em retidão, em arrependimento? Porque é isso que Deus espera de nós. A cruz é lugar de arrependimento. Porque se o pecado está diante de nós todos os dias, Deus espera de nós atitudes de arrependimento todos os dias. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque a nossa reação, ela precisa começar agora. Ah, pastor, não posso esperar chegar em casa. Não, irmãos, Deus está aqui. E o nosso Deus é um Deus do hoje. É o Deus do agora. É o Deus que quer ver em nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Eu sei do que eu preciso melhorar todos os dias diante do Senhor, e você também sabe. Jesus também sabe, o diabo também sabe. Podem as pessoas não saberem, mas Jesus sabe. Ouvindo hoje à tarde a última pregação de Billy Graham, já não diante das multidões. Foi até um vídeo feito por sua equipe, com a inteligência artificial, pegando alguns trechos de suas mensagens. E eu me surpreendi, pastor, quando o Billy Graham mencionou, dizendo que ele era já membro da igreja, cresceu no evangelho, seus pais cristãos. Mas ele conta ali no seu testemunho que, mesmo depois de, já como membro da igreja, depois de anos, chegou um dia em que ele realmente teve uma reação sincera diante da cruz de Jesus. O homem que ganhou as multidões para Jesus foi um homem que reconheceu que não é somente o fato de estar aqui dentro de um templo que me faz reagir bem diante da cruz de Jesus, mas é daquilo que eu deixo o meu coração se expor em sinceridade diante de Cristo. Não se pegue ao fato de apenas estar aqui.
se pegue ao fato de estar sendo sincero diante de quem é o dono de tudo isto aqui. É importantíssimo estarmos na igreja, mas é muito mais importante reconhecermos aquele que é o dono deste lugar. Reconhecer como o Rei da minha vida. Reconhecer como o Senhor, reconhecer como o meu Salvador. E nessa noite eu estou aqui diante de pessoas que já têm muitas experiências, mas também estou diante de pessoas que estão nos visitando. Independente se você já está aqui há anos ou se está vindo pela primeira vez, Jesus está falando com todos nós e nos dando igual oportunidade. Que oportunidade, pastor, de estarmos tomando uma reação linda diante da cruz de Jesus. Jesus está aqui diante de nós, irmãos, e é lindo a presença dele, é gostosa a presença dele entre nós. E pastor, e por que nós vamos orar agora? Porque tudo começa na oração. Se não oramos, não avançamos. Se não oramos, não conseguimos vencer. Se não oramos, automaticamente estamos recuando, irmãos. Porque a igreja que avança, a igreja que vence, a igreja que alcança os propósitos de Deus, é a igreja que se mantém firme numa vida de oração. Então quem sabe nessa noite, Deus está aqui nos movendo em convicção a reagirmos a uma vida mais devocional, mais íntima diante dEle. Não se satisfaça, irmãos, em apenas receber o que recebemos aqui no domingo e na quarta-feira. Vá buscar sua experiência com Deus todos os dias. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, vai falar com o Pai, vai estar diante da cruz de Jesus e vai ali viver a sua experiência com Deus. Pastor, mas eu que estou visitando hoje, o que eu faço? Reconheça Jesus como o Salvador da sua vida hoje. Ele já perdoou os seus pecados. Há 2000 anos atrás, Ele foi à cruz por causa de você. Pastor, então o que eu preciso fazer? Apenas reconhecer isso. Jesus morreu por todos, irmãos. Jesus salvou a todos. Mas o que cabe a nós é a reação. A ação Jesus já fez. Agora o que importa é a nossa reação. Se eu reagir com sinceridade ao que Jesus fez na cruz por mim, eu serei salvo e habitarei na presença dele na eternidade. E enquanto nós oramos, eu quero aqui dar a oportunidade para você reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas, reconhecer Jesus como solução, como Salvador da sua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Você pode falar com o Pai agora. Você pode falar com Jesus agora. Toda a igreja em intercessão agora em nome de Jesus. Todos nós agora vamos orar. Vamos falar com Deus. Seja sincero com o Senhor agora. Fala: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que passa dentro de mim. O Senhor sabe, ó Deus, o que eu preciso melhorar. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto que eu preciso do Senhor na minha vida. Por isso agora, reconhecendo os meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Ó Jesus, eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Ó Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício por mim. Ó Jesus, eu reconheço e te agradeço, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz para salvar a minha vida, Senhor. E nessa noite eu lhe peço perdão pelos meus pecados. E eu peço, Senhor Jesus, salva a minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, muda o meu ser, porque eu creio que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida.
para sempre. Amém. Ainda com os olhos fechados, a igreja em oração. Se você que está aqui hoje, pode ser que você já tenha vindo outras vezes ou está vindo pela primeira vez, não importa. O que importa é que Jesus está marcando um encontro com você nessa noite. Há uma manifestação linda do céu agora acontecendo aqui dentro da igreja, porque existe alguém que está pregando, você está ouvindo e o Espírito está agindo. Então responda a esse agir do Espírito Santo. E você que quer entregar sua vida a Jesus hoje, você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar, ou você que nessa noite quer ter a sua vida transformada pelo poder de Jesus, eu quero orar por você juntamente com o pastor Haroldo, e eu quero te convidar você a levantar uma das suas mãos aonde você estiver nesse auditório. Você que quer ter a sua vida transformada pelo sangue de Jesus, você que quer e tem convicção de que precisa dessa salvação. Senhor Jesus morreu por você, morreu por mim. Jesus se entregou para nos dar salvação, e hoje precisamos reagir respondendo a este ato lindo de Jesus na cruz. Quem vai ser o primeiro ou a primeira que vai reagir positivamente a esse chamado, Senhor? Jesus quer ter um encontro com você, já marcou esse encontro. Na verdade, Ele está aqui no altar e está esperando você levantar uma das suas mãos, para que então Ele possa confirmar este encontro lindo dessa noite. Pastor, eu já fui membro de uma igreja. Na verdade, eu fiquei afastado, ou estou, porque passei por muitas situações difíceis, mas estou aqui. E ótimo que você está, porque o Pai ainda te espera e quer te abraçar nessa noite. Infelizmente, muitos, envolvidos por dureza no coração ou com pensamentos impulsionados pelo inimigo, acham que não são dignos. Mas eu quero te dizer, Jesus hoje está te chamando a viver uma nova vida. As coisas velhas já passaram, daqui para frente vai ser tudo novo. Há alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Em nome de Jesus, vamos ficar todos de pé, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor. Esse momento de adoração é um momento em que a igreja se consagra, porque a palavra de salvação, irmãos, ela pode ser salvação para o ímpio, mas é um renovo para o justo. Toda vez que ouvimos sobre a cruz, é Jesus nos trazendo à memória o seu sacrifício, para que nós possamos deixar Ele nos transformar. Então eu não vou chamar você, membro da igreja, para vir aqui à frente, mas eu quero te desafiar a você no seu lugar estar se deixando ser tocado pelo poder do Espírito Santo, naquilo que você precisa sair daqui hoje transformado, tocado, naquilo em que o Espírito precisa melhorar em sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus completar a obra em você. Em nome de Jesus, vamos louvar. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao todo.
morte me rendou. Se renda diante de Jesus hoje, diante da graça do Senhor. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo tem brilhar a luz. Cantamos Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso mundo tem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor venceu a cruz, o Senhor venceu a morte. A sua ressurreição, ó Pai, nos garante a vitória de que um dia ressuscitaremos com o Senhor e estaremos para sempre na glória contigo, Deus. Ó Deus, tantas vidas que sofrem neste mundo, tantas vidas, ó Pai, que estão angustiadas por estarem vivendo momentos difíceis dentro das suas casas. Mas, ó Deus, se essa pessoa é uma pessoa que já reconheceu o Senhor, o seu sacrifício, e crê que o Senhor está vivo, essa pessoa não precisa sofrer mais, porque o Senhor é aquele que nos enxuga as nossas lágrimas, porque o Senhor é aquele, ó Pai, que nos levanta, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, porque o Senhor é aquele que pega na nossa mão e nos diz: filho, filha, não temas, porque eu estou contigo. E Pai, como igreja nesta noite, nós renovamos a nossa aliança diante do Senhor. Nós renovamos o nosso compromisso diante da cruz do Senhor. Ó Deus, o nosso compromisso de vivermos a grande comissão, de sermos aqueles, ó Pai, que vão abalar a cidade de Campos com a pregação do Evangelho verdadeiro. Nós tomamos um compromisso como igreja nessa noite diante da cruz do Senhor, que com todas as nossas forças nós anunciaremos que o diabo não presta e que o nosso Senhor Jesus é vencedor. Ó Deus, com todas as nossas forças nós reagimos diante da cruz lhe dizendo: usa-nos, Senhor, usa-nos para a salvação, ó Deus, da cidade de Campos. Porque, Deus, não queremos mais falar somente de um bairro, mas nós queremos falar de toda uma cidade. Porque nós cremos, meu Deus, que o avivamento será derramado sobre nós. E nós estamos aqui nos comprometendo diante do Senhor, de todos os dias dizermos não a Satanás, dizermos não às tentações, dizermos não ao pecado, nos mantendo firmes na nossa santidade diante do Senhor.
para que assim, ó Deus, possamos estar preparados para sermos usados pelo Senhor no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, no mercado, por onde passarmos, anunciarmos a salvação no nome de Jesus. Ó Pai, não nos deixe sair daqui sem essa convicção, porque a cruz não é o fim, a cruz é um começo. Começo de uma vida transformada, começo de um pecador remido, de um pecador arrependido, de alguém que vai viver uma transformação pelo nome de Jesus. E que assim, ó Pai, aconteça para a glória do Teu santo nome, e que todos nós possamos viver a Tua vontade e compreender que o Senhor completará a sua obra em nossas vidas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero apenas te dar um último desafio e passo a palavra ao pastor. Leve sua Bíblia para o trabalho. Leve sua Bíblia para a faculdade, jovens. Leve sua Bíblia para a escola. Por mais que seu horário de almoço seja pequeno, almoce, mas pegue um tempo para você ler a palavra dentro do seu ambiente de trabalho. Só Deus sabe por que Deus está me fazendo lembrar isso aqui. É porque eu creio que vocês vão viver experiência de salvação aonde Deus os levar. E não se surpreenda se quando você assim agir, começar a chegar pessoas para perto de você e querer ouvir o que você está lendo e pedir para que você faça uma oração. Irmão, joga a rede. Joga a rede, porque grandes são as vidas que Deus estará nos dando para a glória do nome do Senhor Jesus. Chegado um tempo em que nós não podemos mais esconder aquilo que temos. É tempo de nós avançarmos e deixarmos com que toda a cidade possa reconhecer que somos membros de uma igreja fiel às Escrituras, fiel ao Senhor, que somos sim servos remidos pelo sangue de Jesus, pessoas que aceitam a grande comissão de anunciar o poder de Deus. E pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer. No intervalo da faculdade, no intervalo da escola, leia a palavra, cante um louvor. Quem sabe vai começar uma célula lá dentro e você vai ver ali jovens que estão marcados nos seus pulsos, porque estão angustiados em casa, e você vai ser ali usada por Deus para que haja transformação nessas vidas. Assim eu creio e eu sei que Deus vai completar a obra em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Deus abençoe sua família, seus filhos. Irmãos, ninguém para ouvir hoje pessoas que não tem nada para dizer. Nós mesmos não gastamos tempo com quem não tem nada para dizer. Mas todos que têm a mensagem da cruz impregnada em seu coração, terá sempre alguma coisa para dizer a alguém. Nós somos hoje portadores da mensagem que salva o mundo, que resgata o mundo, que liberta o mundo. Quarta-feira nós estamos tratando sobre batalha espiritual na área das finanças. Então venha, traga seus amigos. Foi curioso, na última quarta-feira teve uma irmã visitando a gente de outra comunidade de fé, e ela chegou aqui depois do sermão, depois da palavra, depois do encontro. Ela falou assim: quarta-feira eu estou aqui de novo, porque é isso que eu estou precisando.